Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a paz. Você que ou é crente ou conhece um crente aí perto da sua casa, quando cumprimenta, às vezes fala, boa tarde, tudo bem? E de vez em quando nós falamos, e isso já é uma cultura talvez dos evangélicos, a paz de Cristo ou a paz do Senhor, como todos conhecem propriamente. Quando nós falamos isso, nós estamos de alguma maneira abençoando a pessoa a qual nós apertamos a mão. A paz do Senhor, que a paz de Deus esteja contigo, esteja convosco. Só o que quer dizer essa paz? Jesus, quando veio à terra e viveu entre nós, ele promoveu a paz entre os homens, ele promoveu a paz interior mais do que tudo. Porém, é interessante a gente ver, muitas pessoas nos perguntam, e vamos tratar sobre isso hoje, que imagina você que tinham ali pescadores, coletores de impostos, outras pessoas que viviam na sociedade em paz uns com os outros até começar a seguir Jesus. Depois que eles começaram a seguir Jesus, de alguma maneira a paz terrena foi escassa na vida deles. Foram perseguidos, foram maltratados, foram caçoados na rua. E às vezes é difícil da gente entender, poxa, eu entro, aceito Jesus e eu espero ter paz. E aqui nós temos já até uma pergunta de um internauta. Sou o único crente da minha família a aceitar Jesus. Desde que aceitei Jesus, a minha vida em casa está um inferno, literalmente, porque meu pai não aceita, minha namorada não gosta e por aí vai. Parece que veio um peso a mais quando a gente aceitou Jesus, e a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre paz em meio a toda essa tempestade, o que Jesus fala um pouco sobre paz, e claro, como a igreja hoje deve se envolver com a promoção da paz na sociedade. Quando eu falo disso, eu não estou falando só de orar dentro do templo, mas vamos lá, a gente vai falar sobre manifestações, a igreja deve ou não deve se envolver com tudo isso, na promoção da paz social e por aí vai, para falar um pouco sobre, enfim, tudo isso. Paz não é uma coisa simples, paz, ela aborda vários assuntos. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Capoeira Grande, aqui no Rio de Janeiro, pastor Eliezer Farias. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral, a paz do Senhor. A paz do Senhor, eu espero que a paz de Cristo possa reinar abundantemente em nossas vidas e que o debate ele possa ser muito esclarecedor para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Tenho certeza que ele há de trazer essa paz que excede todo entendimento aos nossos corações. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é capelão da Polícia Militar, pastor Enoque Rafael. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Bom dia, é bom prazer estar aqui com o irmão novamente. Quero cumprimentar todos os nossos ouvintes. E o assunto é interessante, vamos falar sobre paz. O mais importante é sabermos que o Romanos vai dizer para nós 5:1 que nós somos justificados, pois pela fé em Cristo Jesus temos paz com Deus por isso. E a partir daí eu acho que é mais fácil caminhar em torno desse tema. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor de adolescentes na Assembleia de Deus em Bangu, pastor Davi Reis. Pastor, bem-vindo ao Antenados. A paz do Senhor, André. É uma alegria, é um prazer poder estar aqui de novo. Dizendo para os telespectadores que esse tema ele é por demais necessário para o dia de hoje, porque sabemos que a paz ela vem através de Cristo Jesus. Opa, muito forte isso mesmo. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor auxiliar da Igreja Nova Vida em Piedade, também escritor, pastor Gabriel da Silva. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e juntos vamos tentar desenvolver esse tema para trazer esclarecimento para os irmãos que vão estar nos ouvindo hoje aqui. O pastor disse que é verdade, Jesus é o agente da paz. Tanto é que ele disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Que a gente possa receber essa paz e distribuir essa paz aí pelas ruas das cidades, na nossa vizinhança. Que Deus nos abençoe nesse debate. Seja bem-vindo, pastor. Você já pode participar conosco durante o programa. Na tela vão aparecer os contatos para você interagir, questionar, fazer sua pergunta aqui com o Antenados na Geral. Fique à vontade, que o tema hoje é muito palpitante, muito bom, e eu espero que você nos acompanhe durante os 4 blocos. Deixa eu iniciar pegando um pouco o que o pastor Gabriel falou, enfim, palavras de Jesus. Deixa minha paz, a paz vos dou, não é a paz que o mundo dá, é diferente. Qual é a paz que o mundo dá? Quando Jesus vem para promover a paz e fala assim, olha, cumprimente um com o outro com a paz e tudo mais, o que vocês tiram um pouco disso? E talvez hoje a gente tornou isso até cultura, a paz de Cristo, a paz do Senhor. É muito bom hoje mais do que nunca, imagino você desejar paz para uma pessoa. É melhor do que falar oi, bom dia, boa tarde, como vai? É você de fato, paz.
Em dias tão turbulentos e perigosos e violentos, soa muito bem. Porém, uma coisa, e eu já iniciei, vou começar um pouco sobre a aplicação, talvez, de Jesus e dos seus discípulos. Muita gente questiona essa questão. Poxa, como é que pode? Vamos ver a vida dos discípulos. Estava lá, pescando, tranquilo, não tinha dificuldade com ninguém, se dando bem com todo mundo, vou seguir a Jesus, vou carregar minha cruz. Perseguição, enfim, morte, era uma caçada, às vezes, a alguns discípulos, em alguns momentos. Parece que Jesus veio para dar uma paz interior, mas essa paz interior não necessariamente se configura exteriormente na sociedade. Vocês concordam comigo um pouco ou não? Como é que vocês entendem isso de vivo em paz, começa a seguir Jesus? Parece... Bom, vamos falar propriamente dos discípulos, depois eu trago para o dia de hoje, mas era muito próximo, né? Jesus, a paz, mas a paz que veio promover é interior, porque exterior, de fato, vai ser meio escasso aqui na vida de vocês. André, a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que Jesus é o príncipe da paz. O príncipe tem os seus seguidores, os seus súditos. E esses súditos, esses seguidores do príncipe da paz, que é Jesus, eles vão receber essa paz que vai fazer com que eles transponham, que vai fazer com que eles vençam dificuldades que todos nós temos no dia a dia, uma dificuldade que surge por uma enfermidade que aparece, um problema financeiro, coisas acontecem para tentar roubar a nossa paz. Mas porque nós recebemos esse príncipe da paz e ele colocou essa paz em nós, nós vamos superar, nós vamos transpor essas coisas todas, porque o nosso sossego, a nossa tranquilidade, ela não está nas circunstâncias, ela está em Jesus. Por isso, às vezes, a gente encontra algumas pessoas que estão passando por um momento dificílimo na vida e elas estão em paz, ela tem uma paz interior que não se traduz por ter ou não dinheiro, por ter ou não saúde, mas por ter Jesus reinando em seu coração. É uma coisa que, às vezes, a gente não consegue entender, não consegue discernir, não consegue nem explicar muitas vezes, mas isso vem pela fé. Ele deixou uma paz para nós, não é como a paz que o mundo dá, né? O mundo deseja para a gente, por exemplo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, vai em paz, mas é uma coisa que brota do coração, mas o que brota do coração de Deus é totalmente eficiente e totalmente superior a tudo isso que o mundo muitas vezes traz para a gente. Por exemplo, vindo para aqui hoje, eu saí de casa 8 horas da manhã e cheguei quase na hora do programa começar. Quer dizer, nesse percurso, coisas aconteceram para tentar tirar a minha paz, para tentar tirar o meu sossego. E eu, todo o tempo, me lembrava que eu tenho uma paz superior ao engarrafamento, a qualquer coisa que pudesse acontecer. E, graças a Deus, cheguei, estou aqui com os irmãos participando desse debate. O pastor Gabriel falou uma grande verdade, né? Hoje as pessoas têm banalizado muito a palavra paz. Por exemplo, o que tu disseste, bom dia, boa tarde. Nem sempre quem deseja um bom dia, boa tarde, está expressando realmente que quer que você tenha um bom dia. De igual maneira, quando alguém diz a paz, fica na paz, nós estamos muitas das vezes banalizando esta palavra. E a palavra paz, como diz o capítulo 14 do Evangelho de João, ela fala de uma paz que excede esse entendimento, porque é de alguém que conheceu a verdadeira paz, que é Jesus. Logo, só pode vivê-la aquele que experimentou conhecê-lo. Perfeito. Então, neste mundo, de fato, as pessoas querem ter uma paz que consiste quando tudo está bom, mas a paz que ele está falando é quando tudo vai mal e você consegue ter essa paz de espírito, você consegue estar tranquilo em meio às adversidades da vida, até mesmo porque o próprio Jesus, o príncipe da paz, ele disse, no mundo tereis aflições, mas ele não está dizendo, você não vai ter paz porque vai ter aflição. Você vai ter tranquilo. A ligação dele de paz não é diretamente ligada à ausência de coisas ruins, né? Para ele, paz não tem nada a ver com a ausência de violência, a ausência de problema. É outra, na verdade, é a presença de algo a mais, não é a ausência de coisa, é a presença dele na nossa vida que talvez seja paz. Agora, é antagônico de fato quando, enfim, né? A sociedade tem uma visão um pouco de, olha, paz é a ausência de problema, a ausência de violência, a ausência de várias coisas na vida. E como você... Enfim, vamos voltar para os discípulos. Você começa a seguir a Jesus, eu não vejo muito essa ausência de problemas, de dificuldades na vida deles, não. Eu vejo um aumento da presença dessas situações aqui. Na verdade, não há nem essa promessa de que nós não teremos. Exato. Muito pelo contrário, quando você se decide por seguir a Jesus, eu percebo na caminhada cristã que os problemas só tendem a aumentar.
né? E é aí que você tem que lidar com essa paz, né, pastor Davi? Sim, numa definição de paz, a gente compreende que paz é a presença de calma, de tranquilidade. Ela vem através de Cristo Jesus. Mas existe uma força, uma pressão muito grande, oriunda do dia a dia, né, das dificuldades diárias, até porque é sabido que o ser humano ele já nasce com mal dentro de si. Então, daí a maior necessidade de buscarmos realmente essa paz em Cristo. O mundo vem de uma paz diferente. Não é isso, companheiros? O mundo vem de uma paz diferente. A gente observa a juventude procurando a paz na bagunça, na orgia, no tóxico, mas a paz que excede todo entendimento, ela vem de Cristo Jesus. E este é o diferencial. Muito embora verificamos o irmão, a irmã, o cristão, de uma forma geral, ele com dificuldade, às vezes com a despensa vazia, mas com a tranquilidade, com a calma que vem de Cristo Jesus, que Deus vai prover. Eu acho isso muito interessante. É interessante perceber, André, o seguinte, que nem todos estão querendo paz. Jesus alerta, ele diz, olha, vocês vão chegar a alguns lugares, vocês vão cumprimentar com paz, mas tem gente que não vai receber. Então a paz volta para vocês. A gente lida com isso no dia a dia, no meu trabalho sobretudo, porque você chega para levar a paz, você chega para levar a mensagem de paz, e o camarada não quer, ele só vai te aceitar com guerra, com tiro, com bomba. A verdade é essa, porque ele não está ali para paz. Quando você vai promover paz num ambiente, num lugar, você busca uma série de parcerias e pessoas, seja na família ou fora de casa ou do trabalho. Mas você sabe que tem gente que não é de paz, não quer paz. Tem gente que rejeita Deus e vai morrer rejeitando Deus. Vai livre-arbítrio. Então não tem a ilusão de que o mundo... Por aí, isso Jesus avisou em João 16:33, já foi dito aqui pelo pastor Eliezer, que a Bíblia diz, tenho-vos dito isso para que mim tenhais paz. No capítulo 16, Jesus usa essa expressão, tenho-vos dito isso, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, ou seus derivados. E olha que os discípulos vinham de uma fase de um Cristo que multiplicava pão, transformava em vinho, ressuscitava a morte. Estava tudo fácil, porque Jesus estava ali para resolver. Jesus falou, eu vou ser ferido e vem tempo difícil. A igreja tem que... O desafio da igreja é promover a paz num mundo onde tem um caos. Onde o caos está estabelecido. Aí, quando você leva essa paz e sabe que vai ser rejeitado algumas vezes, ela volta para você. Essa é a nossa garantia. Essa paz, ela não é uma questão circunstancial. Ela é dada por Deus. Ela está dentro de nós, ela vive conosco. E tem dias que... Agora, uma coisa que eu acho interessante, que a gente tem que frisar aqui, é o seguinte, não confunda a pessoa que fala macio e calmo, está sempre em estado alfa, né? Parece, zen... Que isso, às vezes o cara está explodindo por dentro. E tem gente que é mais atirada e fala e vai para a guerra. E é uma pessoa que, na verdade, está promovendo a paz. Até porque, perdão, as aparências de fato enganam, né? E às vezes nós estamos querendo promover a paz à nossa volta, mas é aí que eu penso que a nossa postura deva ser diferente. Nós devemos primeiro ter essa postura diferente para que possamos promover a paz dentro das nossas casas. Porque às vezes você está querendo promover a paz no ambiente do seu trabalho, mas você está em guerra com a sua mulher, com o seu filho, você não vive em paz. Então, o primeiro lugar que você deve ser o promotor de paz é a sua casa. E aí, talvez se você falasse isso numa igreja, fala a Deus, né? Porque você quer promover a paz fora da sua casa, você quer governar a igreja, você quer liderar a igreja, mas você não governa bem a sua casa. E eu tenho lá, sob o meu comando, né, a minha esposa, minhas filhas, eu preciso exercer com a autoridade que vem de Deus para que eu promova a paz no meio da minha família, promova a paz no meio da igreja e não seja, e seja de fato aquele que o evangelista lá em Mateus capítulo 5, versículo 9 disse, meu amigo Enoque conhece muito bem essa palavra, bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos promover a paz dentro da nossa casa e fora dela. Uma bem-aventurança com promessa, que são chamados filhos de Deus. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Vamos também debater um pouco sobre qual é a responsabilidade da igreja como instituição social na promoção da paz. Não apenas a paz do Senhor, da qual nós estamos falando no bloco primeiro inteiro, mas da paz que as pessoas entendem quando a ausência de conflitos, com a tranquilidade, a paz social. A igreja tem essa responsabilidade também, e qual o seu limite? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Dias de paz você vai viver, pois Deus tem promessa de Deus.
Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, para todo o Brasil, você pode participar. Nós estamos falando um pouco sobre paz. No primeiro bloco, nós abordamos, de fato, o que a Bíblia coloca como a paz do Senhor, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Essa é um pouco diferente, talvez, do conceito de paz social que nós vivemos. Queremos a paz mundial, ou seja, um mundo sem guerras. Embora aí também exista um paradoxo que guerras são promovidas através... Paz são promovidas através de conflitos e guerras. Se não houvesse, talvez, alguns conflitos e tudo, não existia promoção da paz. De fato, é um tema um pouco antagônico se debater. Tem paradoxos aqui, da qual a gente acabou de falar até de um. Jesus, a paz está com você, você viu a paz, mas as pessoas são perseguidas, mas tinham paz ao mesmo tempo. Então, são coisas bem interessantes. Mas vamos para a prática do dia a dia. Tem uma coisa, e eu vou começar com uma pergunta interessante. Isso, de vez em quando, nós falamos quando é debatida a questão do aumento de evangélicos. Porque as pessoas imaginam que deve existir uma correlação direta entre aumento de evangélicos e diminuição de prostituição, diminuição de crimes, diminuição de violência, das estatísticas e por aí vai. Não é o que acontece. Né? A gente vive talvez em plena ascensão aí, estudos pelo menos apontam a um cenário onde evangélicos estão crescendo absurdamente, mas de outro lado, se a gente vê também aumento talvez de violência, da maldade, tudo cresce quase que igual ou no mesmo passo. Muitas pessoas imaginam que deveria ser o contrário. O cristão evangélico deve refletir diretamente em diminuição de outras coisas. A Bíblia fala algumas coisas, a gente falou sobre isso em Apocalipse, mas vocês entendem que deveria existir uma correlação direta entre um e outro ou não? Eu acredito que, assim como nós crescemos, também o ímpio está crescendo. Eu não tenho como me apartar do texto de Apocalipse, que enquanto o justo, né, prossegue na prática da justiça, o ímpio, ele prossegue na prática da injustiça, da maldade e tal. Agora, o que precisa ser ressaltado aqui é que o nosso comportamento precisa influenciar diretamente essas pessoas que estão na prática da maldade e que, de alguma forma, precisam ter seus conceitos revistos para que, de alguma maneira, compreendam a paz. Porque podem até, daqui a pouco, provavelmente, vai surgir alguns outros temas muito mais envolventes sobre a paz. As pessoas estão fazendo manifestações, me perdoa aqui falar sobre elas, manifestações, elas estão lutando por paz. Mas aí você já tem o déficit de algum serviço que lhe é prestado, e você acaba com aquele pouco que você tem, você está aumentando o prejuízo que você tem. Então, que paz é essa que as pessoas estão buscando? Você tem outras maneiras de promover a paz e de buscar chamar a atenção das autoridades, de quem quer que seja, para rever algum ato que na cabeça daquelas pessoas é um ato mau, é uma maldade. Pois não. Deixa eu lançar aqui talvez um dilema para a gente debater. É claro que vocês que trabalham também na prática direta de segurança pública devam ter um entendimento sobre essa questão de como se promove a paz. Eu acabei de falar, e depois eu vou ver, tem alguns ditados que são muito conhecidos, mas de chefes de estados, enfim, aí eu vou levantar pessoas até que promoveram guerras, Napoleão e tudo mais, mas eu lembro, uma vez debatendo sobre esse assunto paz, onde por muitas vezes era falado que para existir a promoção de paz, você ia passar por guerras e conflitos, porque é o que leva. Hoje, na verdade, se você vê a ONU, que talvez seja a maior promotora da paz, eles promovem a paz com tanques. Eles andam armados, não necessariamente atiram, mas andam como se fosse um exército. Igualmente, e eu não sei se isso reflete, talvez, de alguma maneira na sociedade, e aí já falando de manifestações, a gente entrou um pouco sobre isso, alguns, e eu já vi pessoas até em televisão, enfim, a gente fala, não necessariamente black blocs, mas outros pensadores falando sobre esses movimentos, entendendo que a promoção, essa paz que é buscada hoje na sociedade, o ato de busca dessa paz não necessariamente é pacífico, deve ser pacífico. Para a gente debater sobre isso, quando a gente busca paz, vocês acham que necessariamente o ato dessa busca deve ser pacífico, dentro desse pensamento que devam existir guerras para que a paz seja promovida? André, se não for pacífico, na minha concepção, nós vamos presenciar tragédias como estamos presenciando, né, nos últimos dias. Presenciamos nos últimos dias. Né? O Santiago, um cinegrafista de uma rede de televisão, foi atingido. Ele é a ponta do iceberg, embora a gente também fale, mas ele é a ponta do iceberg, né? E fez esse barulho todo e foi muito bom que isso tivesse acontecido. Lamentamos a perda, a tragédia que aconteceu, isso tudo deixou o país, né, comovido. Mas poderia se resolver de uma outra maneira, porque você vê pessoas que estavam ali,
que poderiam reivindicar, têm o seu direito constituído de reivindicação, mas eles usaram de violência. Eles não tinham a paz, eles não estavam ali para promover a paz. Tanto é que a gente hoje lamenta que o Santiago vai ser enterrado, vai ser cremado daqui a pouquinho, né? E poderia ter sido feito de outra maneira? Claro que sim. Poderia reivindicar sem causar esse prejuízo emocional, físico. Uma vida foi ceifada, uma família foi destruída. Então, nós precisamos, foi dito a questão do crescimento da violência, e eu quero dizer o seguinte: se a igreja não estivesse aqui nesse mundo, se a igreja não estivesse aqui promovendo a paz, apesar de nós vermos tragédias acontecendo, seria muito pior, pastor. Eu concordo em gênero, número. Seria Um muito pior. freio um pouco da É um sociedade. freio, Cabe- a igreja é um freio. Cabe a nós, existe sobre nós evangélicos uma responsabilidade muito grande. Eu penso dessa forma, porque eu que lidero jovens e adolescentes, fico imaginando na influência que tem esses jovens dentro da manifestação, companheiro. Eles ficam na praça de manifestações, eles não conseguem pegar o que existe de bom, o objetivo de determinado movimento. Por quê? Porque prevalece, fica assim bem claro, bem nítido, o vandalismo. Fica bem nítido a má intenção. Tem que definir o lado bom e o lado ruim da manifestação. Ali, eu até penso que a grande maioria são de pessoas que querem promover a O paz bem. e estão buscando realmente a reivindicação de seus direitos, de melhoria de serviços. Mas essa minoria, e que muitas das vezes se compara a cada um de nós, porque Martin Luther King ele dizia que para que os maus prevaleçam, os bons muitas das vezes se calam, e aí nós evangélicos em alguns momentos nos calamos. Hoje vai potencializar de repente daqui a um tempo. Por quê? Será que a igreja tem que se mobilizar para ir para essas manifestações? Será que o pastor tem que ir lá do púlpito dizer, vamos para a manifestação? E aí, até que ponto esses atos realmente vão se misturar ao desses baderneiros? Porque os baderneiros, eles não dão as caras, eles se valem do anonimato. É verdade. Eu me lembro do Evangelho de João. A lei dizia levar uma mulher pega em adultério diante de Jesus. A lei dizia que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Jesus ele fez uma limpeza na vida daqueles homens, porque eles talvez tenham se esquecido que ninguém adultera sozinho. Todos já tinham se deitado com ela. Aí ele falou, começou a fazer um exame da consciência deles e começou ali, talvez, naquela conjectura que todo mundo diz que ele estava escrevendo na areia. Eu não sei o que ele estava escrevendo, eu sei que ele estava fazendo um check-up daqueles homens. E talvez, quando ele perguntou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, um deve ter catucado o outro. Ah, tu deitou com ela. Não, mas tu também. E eles, acusados pela própria consciência, diz o texto, começou a sair um por um. De maneira que ficou somente Jesus e a mulher. E Jesus, simbolicamente, o texto diz, os exegetas dizem, que ele levantou, dirigindo-se para a mulher. Cadê os teus acusadores? Não te condenam mais? Não. Então vai e não peques mais. Isso nos leva a refletir que, muitas das vezes, as nossas atitudes, ainda que muitas das vezes pensadas na promoção da paz, elas nos trazem consequências. E, às vezes, irreparáveis. Eu quero crer que as manifestações, elas já passaram de uma linha muito tênue para baderna. Hoje tem virado baderna. Qualquer coisa é objeto de manifestação. Falta luz, o camarada quer fazer a manifestação. Mas está faltando luz porque muitos têm feito gato. Aí sobrecarrega. É outra questão. E falta ônibus, eles põem mais fogo nos ônibus. E aí falta ônibus aí para protestar, ele Aí queima 10 ônibus. Ou então falta piora água, a situação. falta água, Vamos o fazer camarada quer botar fogo no ônibus. O que o ônibus tem a ver com a falta d'água? Mas, embora a gente Vira está falando vandalismo, sobre as vira manifestações, e eu acho que tem tudo a ver com a temática que a gente propôs para esse bloco. Eu quero que vocês, além de falar um pouco sobre isso, a gente tenta envolver se existe aí, de alguma maneira, a responsabilidade sobre a instituição religiosa, a obra religiosa e as igrejas evangélicas, em participar ou promover com que seus membros participem de coisas desse tipo, de buscar os seus direitos e os direitos da sociedade, não necessariamente apenas com manifestações de rua, com, enfim, várias situações que tem de caminhadas, de canta não sei o quê, enfim, coisas Marcha até pra pacíficas, Jesus. marcha, Nós, e por aí como vai. sociedade, Mas vocês acham que existe essa responsabilidade sobre a igreja evangélica? Eu diria que não é o papel
papel princípio da igreja. Eu concordo. Não é o papel princípio da igreja, não é o principal, não é o mais importante. O propósito da igreja na terra é evangelizar e ganhar almas para Jesus. Nós cremos num Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. Agora, o evangélico, enquanto cidadão, não diria a igreja Perfeito. como instituição. Seria de, talvez, promoção do pastor. Vamos para a rua. Não, todo mundo- eu não entendo isso que seja o papel do pastor. Eu entendo que agora existem pastores com lideranças políticas, com visão política. Eu prefiro ouvir um pastor com uma visão política do que um ímpio. Verdade. Eu prefiro ouvir um homem de Deus que tem entendimento político do que um Verdade. ímpio. Eu prefiro, pô. Porque esse camarada certamente vai me dar uma orientação mais próxima da vontade da palavra de Deus. Agora, o que está se vendo nesses movimentos hoje, já foi bem falado aqui, que a coisa saiu de controle num propósito. Pergunta essa garotada aí em quem eles votaram na última eleição e quantos programas eles fazem como eu faço em casa, de ouvir, de ligar e ficar assistindo o que o deputado está votando lá. Que minha mulher até fala, você está vendo? Eu estou vendo. Esses dias eu liguei para um lá em Brasília, ele atendeu na hora que estava ao vivo. Quando ele atendeu, eu falei assim, estou lhe acompanhando aqui. Ele não esperava que eu fizesse isso. Votei no camarada, eu liguei para ele. Está sendo supervisionado. Não, eu brinquei com ele, eu liguei e falei, eu tinha o telefone dele. Quer dizer, então, qual deles? A nossa geração ainda tem essa preocupação, alguns mais esclarecidos, mas uma grande parte está sendo manipulada, a coisa está vindo à tona aí, a coisa está Principalmente a aparecendo. juventude. Existe uma manipulação que a gente ainda não sabe de onde veio, nem porque o propósito final, mas está claro que a coisa não é pura. Não está pura, ela está contaminada. E não, é que existem você intenções falou outras. uma coisa, algumas lideranças são políticas. Na minha visão, como pastor, eu percebo o que aconteceu no ano de 2013 foi uma antecipação do ano político. A gente tem legitimidade para falar isso, porque a gente lidar com massas, e nós temos o papel, você querendo ou não, você acaba influenciando pessoas. Então, o homem não deve usar o púlpito para levantar ou fomentar essas manifestações. Mas eu respondendo à tua pergunta, André, eu acho que o papel da igreja nesse contexto é orar pela nação, orar pela paz. O texto fala, orar pela paz de Israel. Nós somos o Israel de Deus. É isso aí. Então, nós precisamos orar pela paz na nossa nação, orar pela paz na nossa cidade, na nossa rua. E começa assim, com pequenos trechos, você limitando, orando, decretando a vitória. Só isso é o suficiente? Não. Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Respeitado o direito de cada cristão de participar de qualquer movimento que ele queira, desde que ele não abra mão de sua conduta e seu compromisso com a palavra de Sem Deus. dúvida. Qualquer cidadão, crente ou não. No outro dia foi perguntado num debate qual era a postura de um cristão na ação policial. Eu falei, como qualquer um, dentro da lei. Não existe uma conduta específica para o crente como cidadão. Ele só tem maior responsabilidade por ser um cristão. Pastor, o cristão, ele não é baderneiro. Você pode... Via de regra. Via de regra. Não é baderneiro. Você O não cristão, vê... a pessoa cristã que não se encaixa muito bem. Mas O cristão, eu estou dizendo... Que fique bem entendido. a leitura do cristão, a leitura do biblicamente cristão, falando. biblicamente falando, ele não é baderneiro. Ele não é... Você pode reunir... Com direito 100 de se mil, indignar. Com certeza. Com direito de se indignar. Você pode reunir 100 mil cristãos, 200 mil, não vai ter gente presa, não vai ter gente sendo espancada, porque há, na essência, um comportamento com base na palavra, que está na mão ali do nosso pastor, com base na Bíblia. Então, o cristão não vai sair para a rua para quebrar banco, o cristão não vai sair para a rua para jogar bomba em cima de ninguém, o cristão vai sair, se ele fizer, ele vai entregar um folheto, ele vai orar por alguém, promovendo essa paz que nós estamos atrás dela e nós já recebemos essa paz em Cristo Jesus e queremos transmitir para as pessoas. A oração que o pastor falou é fundamental, precisamos orar, precisamos clamar, porque me parece, percebo que é um principado, uma potestade agindo e influenciando para a destruição, influenciando para o caos. Foi dito aqui, falta água, bota fogo em ônibus. Estamos reclamando e querendo uma qualidade maior nos transportes urbanos, de massa, e quebram trem, quebram ônibus, quebram tudo. Então, a gente precisa entender que o cristão, na essência, ele é bom, ele é de paz, porque ele tem a paz. Ele recebeu essa paz de Cristo Jesus. Eu tenho muito medo... Vamos para um rápido intervalo, depois nós voltamos. A gente pode até continuar falando um pouco sobre isso, mas de fato é muito preocupante. Talvez na concepção das pessoas, elas devam imaginar, a gente só chama a atenção de alguém quando a gente comete um crime.
E isso, para mim, é muito perigoso, porque daqui a pouco nós vamos ter alguns exageros, como já temos mesmo. Falta água e, enfim, bota fogo no ônibus. Aí amanhã ele quer ir para o trabalho, não tem ônibus porque ele botou fogo. A sociedade, às O vezes... cinegrafista chamou a atenção de Brasília. Entendeu? Então, assim, precisa ser cometido crime para que as coisas aconteçam. E foi muito bem falado. Quer chamar a atenção de Deus? Ora para nação que algumas coisas vão acontecer. A gente vai para um rápido intervalo, depois nós voltamos até para falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas desacreditam as religiões porque elas entendem que religiões seriam para a promoção de paz. E agora eu estou falando com religião em geral, não estou falando só de evangélicos, cristãos, mas existe esse pensamento que a religião deveria e é uma promotora de paz. Mas quando ela serve o contrário, ela é uma promotora de guerra, de conflitos, nós vamos falar um pouco sobre coisas que não necessariamente acontecem no Brasil, mas por muitas vezes, enfim, temos guerra de cristãos e protestantes na Irlanda, por muitas vezes a questão de inquisição da Igreja Católica ela foi usada para promover conflitos. E alguns segmentos religiosos islâmicos têm um pensamento que nós somos os certos, outros são infiéis, temos que destruir eles. Então, às vezes, o pensamento religioso radical, ele vai justamente contra tudo aquilo que a religião prega, que é a promoção da paz. Também é algo muito antagônico que nós vamos debater aqui no Antenados, no bloco que vem. Fica conosco, não sai daí, o Antenados volta já já. Porque ele é contigo. Aonde você... Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados para todo o Brasil. Estamos falando sobre paz. Nesse terceiro bloco, e aqui eu vou trazer até uma pergunta de um internauta que fala o seguinte: André, eu queria que também os pastores debatessem, colocassem também nesse contexto que estão falando, a disparidade que às vezes existe, porque imaginamos que as religiões são promotoras de paz, mas quando elas são os próprios, a religião se torna um agente de conflitos, de guerra. E aí ela colocou talvez alguns fatos históricos do passado, ou que acontecem até hoje. Isso embrulha a cabeça das pessoas, às vezes até passa descrédito sobre as religiões. E claro, a gente também aqui não está para pregar religião, a gente fala de evangelho de Jesus Cristo, mas mesmo o evangelho de Jesus Cristo às vezes cai em descrédito porque as pessoas entendem que isso está dentro de um mundo religioso. E o que vocês acham quando vocês ligam às vezes o jornal e o que era para ser agente de paz se torna agente de guerra e de conflito? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele cita: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos que, de fato, levarmos esta paz, independente das circunstâncias, independente das ocasiões. Nós precisamos estarmos antenados com essa palavra. Como igreja, nós somos a luz, somos o sal, nós temos que fazer a diferença em meio a essa sociedade que anda sem paz. Uma psicóloga, ela afirma, eu vou repetir, que a criança já nasce com o mal dentro de si. Essa paz que nós temos, precisamos trabalhá-la mais e, naturalmente, transmiti-las através de Cristo à nossa sociedade. Eu, como profissional também da área de segurança, percebo, e tendo que estar em alguns embates, alguns combates, percebo que não existe paz interior, principalmente nos corações da juventude, que são muito levadas àquilo que vê. E, na empolgação, elas acabam tomando posições, decisões, que às vezes vai nortear toda a sua vida. O exemplo disso que aconteceu com o menino Caio. Acabou com a sua vida. O menino que a sociedade está dizendo, aqueles vizinhos estão dizendo que era tranquilo, era um bom menino, trabalhador, acabou com a sua vida. Talvez influenciado por amigos, influenciado pelo momento, influenciado pela mídia, que ela influencia a juventude, ela dissemina as suas ideias, e nós, como cristãos, precisamos levar a paz. Eu fico pensando o que o verbo religare, né? Não vamos assim debater as outras religiões, mas alguém que se dispõe a promover a paz e coloca a bomba no seu corpo para explodir outro, né? Tivemos o atentado do 11 de setembro de 2001, quer dizer, nós tivemos vários episódios de que a luta, o jargão, era a promoção da paz. Mas, na verdade, aquela promoção ela trouxe muito mais desgraça e morte do que a promoção da paz. Perfeito. Eu fico pensando no que acabou de falar o meu amigo, o pastor Davi, lembrando de Davi. Davi foi considerado um bom rei aos olhos de Deus.
Depois, em algum momento, ele começou a se inquietar com a sua alma. Por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Tinha cometido um monte de pecado. O cara que tramou botar um cara na frente da batalha para matar o cara e se deitar com a mulher dele, com Batseba. Quer dizer, tudo orquestrado. E às vezes nós temos pessoas dessa natureza, mas ainda assim, quem sou eu para contestar? Ele foi um bom rei porque ele reconheceu o seu pecado. Muita gente está querendo promover a paz, mas está literalmente no pecado. E aí aqui é para a igreja. É para quem quer pregar uma paz, mas o seu coração está longe de Deus. O mesmo capítulo do Evangelho de João, capítulo 14, diz assim, o verso 17, que muitos não têm a paz porque não têm o Espírito da verdade. Que é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo de Deus. É aquele Espírito Santo que ele, vou deixar o meu Espírito, que estará convosco todos os dias. Então essas pessoas, elas carecem de paz. E a paz verdadeira, quem temos, sou eu, é Enoque, é Gabriel, né, é o anjo, é o Davi. Todos nós precisamos promover essa paz. E a religião, ela muitas das vezes, ela entra numa linha muito ferrenha de debates, que ao invés de promover a paz, ela coloca em xeque a nossa identidade. A igreja hoje, ela está vivendo uma crise de identidade. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja evangélica brasileira. Uma teologia que não está na Bíblia, do homem, de prosperidade, e tantos outros sinônimos que possam equivaler, e que se afastam da promoção da paz. O evangelho genuíno é que promove a paz. Você não vê mais as pessoas falar de arrependimento do pecado. Aí eu me lembro da igreja também, me permita aqui, eu finalizo aqui para os colegas colaborarem, de Apocalipse também, escrevendo as 7 igrejas da Ásia, a igreja que tolerava o espírito de Jezabel no seu meio. Está falando de tolerar o pecado no meio da igreja. E quem tolera pecado não vive em paz. É isso aí. Quem tolera pecado, quem convive com o pecado, não tem como dormir em paz, porque Mateus 18 diz, se você não perdoa, os verdugos vão te atormentar. Vocês são entregues aos verdugos. Vai ser atormentado. Você precisa liberar perdão e você vai viver em paz. Pastor e pastores, André, nós precisamos promover isso, nós precisamos alertar as pessoas para isso, porque muitas vezes a gente não tem dificuldade em falar sobre o assunto, mas nós vamos sair daqui a pouquinho, nós vamos ser provados nisso que nós estamos tratando aqui agora. E os ouvintes que nos assistem vão ser também provados. Você é de paz ou você é de guerra? De que espírito vocês são? Eu falei com os irmãos aqui no intervalo sobre o apóstolo do amor, João, porque foi contrariado, e essa é a grande questão, pessoas são contrariadas e pastor, amarram um cinto na barriga e vai explodir o mercado. Entra num avião e vai explodir as torres, porque são contrariadas. Nós precisamos ver o que é bom para todos, o que é bom para o senhor, para mim, para todos aqui, não é ver o que é bom para mim. E as pessoas, na busca de buscar o melhor para si mesmas, estão esquecendo os outros, estão causando tragédias. Nós precisamos viver o que a Bíblia diz lá no Salmo 133, que é viver em união. Onde há união, e o André falou sobre isso, o Senhor ordena a bênção. Onde há desunião, vai ter problema. Até porque a unidade ela gera o crescimento, né? Então a necessidade da união. Colaborando com a sua fala, 1 Pedro 3,11 fala o seguinte: aparta-te do mal e faz o bem, busque a paz e siga. E siga. Que maravilha. Você queria ser da questão de paz, mas eu fico muito preocupado com a responsabilidade de liderança. Quem a gente fala a nível do povo, parece que está falando daqui para lá, né? E a gente sabe que a maior responsabilidade é nossa. Você vai para o Antigo Testamento, você vê os profetas sempre batendo em cima de questão social. Cabe à liderança sempre alertar sobre isso também. Cabe às igrejas, pastores, ainda mais quem tem mídia. É bater mesmo, ensinar sobre a questão social e, se possível, até dentro da Bíblia, pregar contra as autoridades, contra a prática de autoridades que desejam ou que deixam a desejar nas questões sociais. É dever do profeta, é dever do pregador fazer isso. Não é insurgir contra, não é quebrar o princípio da autoridade, não é desonrar. É dentro da Bíblia denunciar.
denunciar. Porque muitas vezes nós vemos isso, mas nos calamos, porque é o interesse de saber quem está melhor em pesquisa, quem é que vai levar, quem não vai. Eu acho que é responsabilidade nossa, como pastores do púlpito, ou da mídia, ou da televisão. Está ciente de um fato, aquilo está constatado, bater à luz da Bíblia, porque era isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. Eles brigavam pela questão social. Aí, quando o povo se vê representado, o nosso povo, pelo menos, Aí ele tem paz. vai ter paz. Espera aí, nós temos uma representação, nós temos uma voz profética que está falando a nosso favor. Nós não precisamos ir para a rua quebrar nada, não. Vamos orar. Ou quando formos, vamos sobre orientação de alguém que sabe o que está querendo, porque ele denuncia pela mídia, ou denuncia na igreja, tem liderança e respeito na nação para falar, porque também os camaradas, depois que atingem um nível, uma posição, aí ele vai se preocupar só com ele, com a igreja dele, com o espaço dele, com o umbigo dele. Aí Ficamos muito passivos nessa situação. Os profetas no Antigo Testamento, eles batiam em questões sociais e em defesa do povo. Estamos precisando que se levantem mais profetas nesse sentido. Aí o povo vai nos seguir, o povo vai nos aguardar, o povo vai esperar a direção para o que vai fazer e não vai atrás desses movimentos totalmente acéfalos, sem orientação. Olha, e tem outra coisa importante também. Nós precisamos validar isso, porque a questão da pós-modernidade, nós temos falado isso em nossa igreja recentemente, tem nos feito pensar que esses profetas têm que ser levantados como um profeta social na nossa geração, para justamente denunciar o pecado. Não é ir contra a autoridade, porque a nossa responsabilidade, eu entendi exatamente o que o Enoque falou, é orar pelas autoridades. É nosso dever. Nós sempre estaremos debaixo de autoridade. Ou você está debaixo de obediência ou debaixo de rebeldia. E Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos do Senhor vão te seguir se tu fores obediente. Se você for rebelde, naturalmente, algumas consequências um pouco diferentes da tua obediência te seguirão também. O fato é, como profeta social na nossa geração, nós precisamos promover a paz. E quando o povo olha e vê que o seu líder, primeiro, está sendo coerente, não é neófito, está denunciando o pecado biblicamente, ele se sente seguro, sente paz. O líder, aí eu também falo, me permita aqui os demais da segurança pública, como integrante também da segurança pública, eu percebo que quando um comandante, quando o líder, ele sabe o que está fazendo, a tropa se sente segura. É isso aí. E, de igual modo, deve ser a liderança cristã, evangélica. Primeiro, porque você não é dono de igreja, nem coisa nenhuma. Você é um representante do reino dos céus. O dono da igreja, o cabeça é Cristo. E aquele choque que eu falava que a igreja vive, é porque ela já perdeu qual é a sua identidade, qual é a sua missão. Meu amigo, pastor José, o perigo disso, tem dois extremos que podem acontecer quando a liderança não se posiciona como um profeta social, nesse aspecto da profecia social. Primeiro, ou nós entramos nesse movimento totalmente, como eu já disse, perdido, sem rumo, ou obrigamos o nosso povo a se submeter ao que aconteceu em Roma, uma pax romana, uma paz falsa. Parece que está tudo bem, mas está tudo podre por baixo e ninguém fala nada. Cabe ao líder, ao profeta denunciar. Vamos rápido intervalo, daqui a pouco voltamos, mas foi fantástica. Movimentos anacéfalos. Na verdade, isso é muito interessante. Você, quando vai para a rua, que é uma coisa, hoje, às vezes, vira um oba-oba. Às vezes eu converso com alguns amigos meus que também participaram e tudo, mas eu falo assim, quem é o líder? Nós que somos de igreja, tá aí uma coisa que a gente aprende muito bem, é o conceito de liderança e de autoridade. Então, se você está em um movimento onde ninguém sabe para onde vai, a segurança não... É porque, e eu falo pessoal, eu falo assim, ou porque não tem, que eu duvido muito, não existe movimento de 300 mil pessoas que não tenha liderança, não existe. Eu nunca vi na minha vida um movimento de 300 mil pessoas na rua que não tem. Ou não tem, que eu duvido muito, ou você não sabe quem é, então você está sendo liderado por alguém que você não conhece. Imagina tu ir para uma igreja, ou ir, coisa que tu não sabe quem é pastor, tu não sabe quem manda, tu não sabe quem é... Massa de manobra, André. Meu irmão, você vira a famosa massa de manobra. Daí a gente tem que ter muito cuidado hoje. Quer ir para a rua, crente? Agora estou falando não com a igreja, mas com o crente social, o habitante do Rio de Janeiro, do Brasil, o cidadão que está me ouvindo. Se você quer participar, participe, mas fique bem claro, você tem que saber quem é o líder e o que você está reivindicando, senão você está sendo massa de manobra e isso, como nós falamos, é uma antecipação política. Então, se você está aqui e tem um cara com uma bandeira política e tu vê 3, 4 vezes bandeira política,
bote a mão na consciência e fala, realmente algum político ligado a esse pessoal está na frente, porque não tem como você colocar todo fim de semana 10, 20, 30 mil pessoas na rua se não tiver uma liderança. Deixa de ser se você bobo, não né, sabe, André? você está sendo massa de manobra. Deixa de ser bobo. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Está forte o programa hoje do Antenados na Geral. Você pode continuar conosco, estamos falando sobre pais. Foi muito interessante porque no segundo e no terceiro bloco nós conversamos, debatemos um pouco sobre qual é a responsabilidade da igreja e de líderes evangélicos como instituição religiosa na promoção dessa paz. Eu acho que ficou muito claro que, espiritual. Tem alguma responsabilidade a igreja, talvez, como instituição em ações práticas? Tem, mas não é a prioridade. A prioridade dela é orar. Claro que a promoção da paz não é somente, para mim, não se limita a orar e às vezes agir, talvez em manifestações, em reivindicação da paz ou de melhorias, como nós estamos falando. Teve uma hashtag, o pessoal sabe o que é isso, que bombou durante as manifestações, que é Vem Pra Rua. Desse ano tem que ser Vem Pra Urna. Porque mudança mesmo, aí a gente vai falar talvez da esfera de ação que mais vai fazer diferença. E pro crente vai pra igreja, vai orar. Vai orar. Não, vem pra rua, vem pra igreja. Vem pra igreja, quero vai ver. orar porque ninguém quer orar. É isso aí. Então, É isso aí. a gente acaba entrando numa onda e levando as pessoas a um afastamento da sua responsabilidade como cristão. O texto bíblico também diz que se depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de vós. Quer dizer, depende muito mais de mim ter paz com os outros do que do próximo. Eu nunca vi alguém que perdoa alguém sair triste. Mas eu vi que essa atitude, ela nos traz efetivamente uma paz de espírito, que tanto é falado. Há tantas seitas, tantas religiões, tantos grupos de relacionamento que fala sobre paz, né? Paz e prosperidade, vida longa e próspera, e não sei o quê, e paz. Mas será que realmente você está desejando a paz? Então, é nesse momento de antecipação política que nós vimos no final do ano de 2013, que a igreja precisa realmente estar orando. Eu não vou dizer que é errado, porque deve ter colegas pastores que fomentaram isso e que ainda vão fomentar, levar suas igrejas para essas manifestações. Tá? Eu não faço isso, Eliezer, eu não faço isso. Eu tenho outro mecanismo, eu acho que existem outros mecanismos de você reivindicar. E eu acho que eu até citei, falei de Uno, mas é interessante também a palavra que o pastor Eliezer colocou aqui no início, porque às vezes a gente limita a ação de Deus à nossa ação física de fazer as coisas, quando a Bíblia de fato fala, primeira coisa, orar. A gente fala, mas orar, o que orar vai mudar? Tem que ir para a rua, tem que reivindicar, tem que votar. E eu, às vezes, sou um pouco também assim, muito terreno. Falo, o que vai mudar o Brasil é a gente votar bem. E Deus colocou agora aqui na minha memória, enfim, Jonas, quando ele mandou assim, vai para Nínive e pregar, ele falou, tá louco, aquilo ali não tem salvação não, só tem monstro, o pessoal vai me matar, e assim, ele pensando que a ação dele ia fazer talvez alguma diferença, ele foi lá, talvez obedeceu, e Deus fala aqui, vamos orar para a nossa sociedade, nesse ano de eleição, se a gente orar mais do que ir para a rua, se a gente orar mais e depois votar, mas se a gente orar mais, eu acredito que pode acontecer como aconteceu com ele, chegou lá, ele pregou. Talvez não deu uma grande pregação, não mudou tudo, mas todo mundo foi salvo. Tem uma situação que sobressalta os olhos. É a ação de Deus, não é a nossa ação. Justamente isso aí, que nós somos como Jonas. Muitas das vezes somos fujões, fugimos da responsabilidade que temos. Nós somos cidadãos com dupla cidadania. É isso aí. Somos cidadãos dos céus, mas temos a nossa responsabilidade aqui na terra. E, se não me falha a memória, acho que a Bíblia de vocês diz o seguinte lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este século. A minha fala isso. Eu acho que fala, né? Mas fala, transformável pela renovação da vossa mente. Então, tem muito crente querendo tomar a forma do mundo. E se a gente for pelo viés de outras experiências, nós vamos daqui a pouco estar com nossas igrejas em manifestações. Tem jovem que quer acompanhar o modismo e está trazendo isso tudo para a dentro gente fez da um programa igreja. sobre isso. Existiu isso, manifestações para tirar um pastor. Para você ver, não, que loucura onde Impeachment chegou. de pastor? Que loucura que chegou isso. Então, mas é muito bom. Quem é que está moldando quem? André, essa é a pergunta. O pastor Eliezer falou, e os pastores também falaram, e eu também, sobre a importância da oração, né? Às vezes quem está nos ouvindo pensa assim, poxa, mas tem que ir para a rua, tem que levar cartaz, tem que jogar bomba mesmo, mas a oração é uma bomba extraordinária.
A Bíblia diz lá em Tiago que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, é uma proposta, né, às igrejas, os irmãos que nos ouvem hoje, que eles levantem essa questão, eu na minha igreja, os pastores nas suas igrejas, que nós possamos levantar um clamor por esta nação, por esse país. Essas coisas horríveis que estão acontecendo, elas vão acabar? A Bíblia diz que no final dos tempos as coisas iriam piorar. Mas nós precisamos orar, nós precisamos pedir a Deus misericórdia e nos unir, pastor Eliezer, para que essa bênção que está lá no Salmo 133 seja ministrada não só no Brasil, mas no mundo, que a gente vê que está um caos, né? Pessoas entram numa escola, crianças estudando com uma pistola, com um rifle e mata todo mundo. Esse homem, essa pessoa, essa situação precisa mudar, que a gente, estamos num conforto aqui agora de um estúdio, mas eu não sei o que vai acontecer comigo quando sair daqui. Não sei se eu vou encontrar, desculpa a expressão, um maluco armado que vai me dar um tiro, não sei. Eu até entendo, pastor Gabriel, que a igreja tem que se posicionar e fazer até movimentos. Nunca a igreja enfrentou tantas demandas judiciais, inclusive legislações e leis que estão sendo preparadas para calar e atrapalhar o segmento evangélico, como hoje. Então a igreja, como segmento religioso, ela tem que ter voz. Só que uma voz cristã. Pacífica, Uma voz cristã. O que não pode a gente entrar, torna a dizer, nesse movimento que não tem nada a ver conosco, no sentido de visão cristã, não que a gente não se preocupe com as questões sociais, não. O modus operandi, a maneira de combater, não combina conosco. Eu sou favorável, se da igreja ir para a rua, fazer passeata, caminhada para Jesus, até para se posicionar e dizer, olha, nós estamos aqui. Eu sou a favor de que a igreja cada vez mais conquiste espaço na mídia. A igreja ficar orando, orar sim. E a igreja só chegou onde chegou porque orou. Se a igreja hoje está na mídia é porque orou, se nós temos um debate hoje aqui porque a igreja no passado orou por nós, nós somos resposta à oração de irmãos no passado. Mas, Enoque, Agora, continuo achando, eu entendi o que o pastor Eliezer disse, concordo com os irmãos, mas eu quero aqui deixar pontual isso aqui. A igreja tem que se posicionar assim, tomar conhecimento do que está acontecendo, se inteirar dos fatos com profundidade e aí se organizar. E se preciso for, tem que como ter igreja para a rua. inteligente. Movimento inteligente. Eu concordo também. Eu acho que a igreja tem que se manifestar. E nós já vimos manifestações e todas Como elas cidadã. ordeiras. Como cidadã. Tá? Segmento. Mas o que eu questiono é o seguinte, às vezes nós nos mobilizamos muito para manifestações, mas não nos mobilizamos para orar. Sim. É isso que eu falei, Enoque, Não, entendeu? eu concordo. As pessoas, concordo. você vai ver a quantidade, vou falar da minha igreja, não vou falar da igreja que eu não conheço. De igrejas que, se você for fazer uma relação em percentuais de quantas pessoas foram para a manifestação e quantas estiveram lá no culto de oração. Mas não é privilégio seu não, pastor. A igreja de Jesus Eu passou sei. por isso. Jesus estava sei orando, trouxe os discípulos. Você não é concorda oração. comigo, não? Orar A e igreja agir. de Jesus passou por isso. Só que é muito privilégio, senhor. Se a igreja de Jesus passou por isso, os discípulos estarem orando sozinhos. A gente percebe que a traição são das pessoas que estão mais perto. Eu estou entendendo a sua visão. Mas foi Mas nós muito temos bom. que- Eu acho que nós abordamos. Nós temos sim uma responsabilidade social de posicionamento, mas também temos que saber fazer do modo correto. Estamos aqui para promover a paz e que a paz do Senhor esteja na sua casa. A paz que excede todo entendimento. Talvez não a paz de ausência de conflitos, porque você vai ter, mas no meio do conflito você vai se sentir bem. Obrigado pela audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. If you see me, please come my way. Like even breadcrumbs roll.